Isso já virou filme. Sim. Lá com o Tom Cruise, sobre o empresário. Porque e você tem mais atuação com atletas do que eu, mas eu tenho clientes atletas, e você muito mais. Estão querendo que o atleta agora ele vá administrar a carreira dele por si só. E ele não é feito para, ele não é pago para isso, ele não tem formação para isso. O negócio dele é jogar futebol. Sim. Se ele quiser ser administrador ou entender de direito, ele teria estudado administração, direito, não jogar futebol, não é? Concordo. Eu acho que do mesmo jeito que tem jogadores que não são tão bons, tem empresários que não são tão bons, tem advogados, tem acho que em todas as áreas. Só que você não pode penalizar todo mundo por aqueles que não atuam de forma correta. Eu acho que fiscalizar quem comete irregularidades, quem não exerce a profissão de forma correta, eu acho que é o primordial. Mas não penalizar todo mundo. O empresário ou o agente, ao meu ver, é importante para o futebol para todos os lados, porque ele acaba trazendo retorno para o clube, na hora da negociação do jogador, ele gerencia a carreira do jogador para trazer oportunidades melhores de trabalho para ele, deixa o jogador focado só para exercer a função de futebol, para jogar o futebol, e cuida do resto. E o clube também fica focado no que o clube tem de fazer, como diz o presidente do Santos, meu querido Luiz Álvaro. Ele diz o seguinte: o clube não tem que ter um departamento para comprar e vender jogador, porque não é nossa finalidade. Nossa finalidade é ganhar troféus, ganhar campeonatos, ver o nome do clube crescer. Exatamente. Inclusive, essa questão de agente é tão curiosa porque a FIFA prevê lá o agente de jogos, que é uma pessoa que vai intermediar jogos comemorativos, amistosos e tudo mais. Então, eu entendo que é uma função importante. Eu costumo equiparar o agente de jogadores com o agente de turismo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu vou lá curtir, eu vou lá fazer, passear. O agente vai ver o hotel, passagem, passeios e tudo mais. É a mesma coisa o agente de jogador. Ele vai cuidar do contrato, salário, propostas, aumentos, enfim, vai cuidar da carreira do jogador e o jogador se foca em jogar futebol. Justamente, eu achei o retrocesso porque, vamos falar a verdade, né? Nós aqui da imprensa, estou falando generalizando também, mas claro tem exceções, passam para a população que empresário é um bando de novos comerciantes de escravos. E não é isso. Eu passei a respeitar empresários quando eu conheci o trabalho de muita gente séria. É uma atividade. Olha, você foi muito feliz em comparar com a gente de viagem, né? Porque é a mesma coisa. E acho que até vou mais além. Um grande problema que eu vi, teve uma grande revista aqui do Brasil que fez uma matéria de capa tratando do assunto de investidor, empresário de futebol, e narrou um caso de muito sucesso, em que o investidor teve 1.200% de lucro num negócio de um determinado jogador. A gente pode falar, a revista Veja. A revista Veja falando do caso do Breno. E o que eu acho... Mas ela não viu quanto dinheiro também o sujeito colocou em jogador que não deu certo, então, né? Esse é um perigo, porque dá a impressão de que é só investir no jogador que eu vou ter lucro, e não, porque tem um monte de casos que nós conhecemos, que o jogador acaba não dando certo, se machuca, cansa, desiste de jogar futebol, não tem oportunidade, não é tão bom quanto parecia ser, e o investidor acaba perdendo, ou a gente acaba não dando certo. Justamente. João, eu vou para o intervalo e a gente volta em seguida, a partir desse ponto. Nós voltamos rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o João Cheminazo, que é advogado, um grande advogado na área do direito desportivo, lá da cidade de Campinas e de todo o Brasil, né? Que a gente sempre está junto, estamos juntos sempre aí nos eventos de direito desportivo. Bom, nós terminamos, João, falando da cláusula compensatória, da história dos agentes. Agora eu queria falar com você algumas outras coisas que a lei trouxe aí de novidades. Por exemplo, e agora não pode mais multar atleta, né? Não pode mais multar. Mas mesmo, e aprendi com você, você me alertou para esse ponto, a multa anteriormente imposta, também ela não era aplicada da forma correta, né? Porque o clube multava e não repassava o dinheiro para a FAAP. Era desconto de salário, na verdade. Aí pode pegar de volta. Exatamente. Porque hoje ainda eu dei aula aqui no Unifial, no graduação, e o ponto foi remuneração e salário. Eu dei esse exemplo. Olha, os clubes
multavam e ficavam com dinheiro, e não pode, porque aí é imoral. Tem o trabalho do trabalhador, do empregado, e não paga. O dinheiro era para repassar. Aí eu dizia para ele sobre os clubes que fazem caixinha. O cara chegou atrasado, deixa o dinheiro aí no fim do ano, aí é o tempo de você entrar com a ação, né? Exatamente. Aí que bom que eu te alertei, viu? Poxa, isso eu fico muito feliz que a gente que escreve e está na academia é para ser útil, não é para escrever e ficar aqui na biblioteca. Mas ajudou bastante já em diversos pontos. E agora, rapaz, que a lei já traz um negócio que para mim sempre existiu, carga horária do atleta. Outro ponto, não só carga horária, mas carga horária, concentração. O direito do jogador de ter o descanso semanal remunerado. Como se não existisse, né? Eu acho que no Brasil nós temos alguns problemas em algumas leis de um excesso de legislação para ficar reafirmando sempre a mesma coisa, o que eu acho a princípio desnecessário, porque esses pontos já estavam sedimentados, todo mundo já entendia que o jogador não tinha direito à hora extra, por exemplo. Concentração. Na concentração, que o jogador tinha que ter um dia de descanso lá, até para a própria atividade dele, mas vem a lei e acrescenta mais um monte de coisa. Um ponto favorável da lei é que a lei disse que isso daí aplicava à comissão técnica, que não tinha previsão. Sim, bem lembrado. Que até então era uma grande discussão, pelo menos que nós tínhamos lá, porque não tinha nada dizendo a respeito da comissão técnica. E aí veio a lei dizendo que essas normas são aplicadas também à comissão técnica. Que a gente pegava a CLT. Exatamente. Os outros trabalhadores, o técnico, fisiologista... médico, preparador físico. Justamente. E o direito de arena, que agora caiu para 5%, e pegaram o exemplo lá do Martorelli, do acordo que ele fez, e tacaram na lei, né? Que tem que pagar para o sindicato distribuir? É algo que eu não entendo até hoje, porque a história do acordo... do Martorelli lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi um processo na Justiça Civil, no qual está muito claro que a quitação dos 5%, não dos 20%, a natureza também que você inovou, dizendo que era natureza remuneratória e não indenizatória. Veio a lei e disse que não tem. Veio a lei e fala que não, é só 5% a natureza civil e está tudo bom. Vou te dizer o seguinte, vou alertar. Quando bater na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não vai aceitar que a natureza é civil. Eu entendo também que é remuneratória. Que é remuneratória. Tenho certeza disso, porque dou um exemplo. O parágrafo único do artigo 442 da CLT diz que o membro de cooperativa não forma vínculo, nem com ela, nem com o tomador. Tribunais jogaram isso no lixo, falaram nada disso, tem princípios aqui. Então, eu acho que vai continuar tendo natureza jurídica remuneratória, só que quanto ao valor não tem o que discutir, Quanto ao valor não dá mais para discutir. 5%. Quem jogou antes tem, acho que, direito aos 20%, continuo insistindo nessa tese de 16 de março para cá, aí vai ser só os 5% mesmo. E o atleta agora tem que correr lá no sindicato para receber, né? Essa é uma forma de... que estão pensando no sindicato de São Paulo e Rio. E de estados menores? Exatamente. Será que tem um sindicato preparado, com todo respeito? Vamos falar, o Acre até que acho que tem um futebol, mas vamos pensar um estado que não tem tanta tradição. Será que o sindicato tem a logística para receber esse dinheiro e passar para os atletas? Até porque é uma logística grande. Eu estive falando com o Martorelli, que alguns jogadores andaram reclamando do Martorelli, para quem não sabe, é o presidente do Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo e que foi aluno aqui do Unifiel. Porque alguns atletas andaram reclamando do prazo para receber, que demorava muito. E aí ele me contou da logística. Você tem que pegar todos os jogos, contabilizar quem jogou, quem não jogou, fazer toda a divisão. Então é um trabalho complicado. Não sei se todos os sindicatos estão preparados para essa demanda, mas agora a imposição da lei que seja repassado via sindicato. Para os clubes a coisa ficou maneira, né? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Agora eles não têm mais essa dor de cabeça que vinha trazendo um certo desconforto. Eu vou